Olá a todos, bem-vindos de volta aos nossos tutoriais de HTML e CSS. Este é o 16º e hoje vamos continuar a falar de CSS como no último tutorial. No último tutorial falámos de cores RGB, o código delas em hexadecimal e como aplicar no CSS, e vimos também o espaçamento entre linhas aplicado a parágrafos. Desta vez vamos falar um pouco mais de textos e o que é que podemos fazer com eles. Para começar, já toda a gente tem um textozinho como no último tutorial e tem um título, header 1 e parágrafo. Era isso que eu queria confirmar. E no CSS agradecia que limpassem o código que tinham posto no H1 e no parágrafo, ou seja, o espaçamento entre linhas e a cor, de forma a que tenham o seguinte resultado. Vamos ver. Ok, este resultado, tudo muito básico. A primeira coisa que vamos aprender hoje vai ser mudar o estilo para itálico. Vamos usar para isso aqui o nosso título, vamos pôr o título itálico para ver como fica. E para isso é muito fácil usar o CSS. Vamos aqui ao nosso código. O parâmetro que usamos, como sempre, temos um parâmetro e um valor. Como o nosso título está no H1, como podem ver aqui, vamos usar o H1 no CSS. Para mudarmos para parágrafo usamos font, porque se trata realmente da fonte, e style, porque o itálico faz parte de um style, e então vamos usar simplesmente a palavra italic em inglês e vamos gravar e ver o resultado. Ora, aqui está, o título ficou em itálico. E é só isto. Como eu já disse, existem montes de parâmetros, eu também não espero que vocês conheçam tudo de cor, que eu também não conheço, mas com o tempo vocês vão usar os mais comuns, e o itálico é bastante comum. Tanto o itálico como o próximo, que é o negrito, ou bold. Como o nosso texto já é negrito, por definição o H1 já é negrito, vamos tentar fazer bold, negrito, no nosso texto, no nosso parágrafo. Ora, se o nosso parágrafo é P, seguimos a mesma lógica no CSS, P, temos aqui estas chavetas, e escrevemos fonte, porque mais uma vez se trata da fonte, mas o negrito não é um estilo, é o carregado, ou seja, o peso da letra. Então pomos o peso. O peso da letra, ou seja, weight, e pomos bold. Aqui poderia ser um número, vocês poderiam definir isto como um número de escala. Sei que o standard, se não me engano, é 500, mas podia ser 600, 700, 800, mas como a maioria das pessoas não liga muito ao quando carregado é, só se for um caso muito específico, podemos pôr o genérico, que é bold, que acho que é 500. Vamos ver o resultado então. Cá está. O nosso texto foi para negrito. Muito simples, muito rápido. Mas o nosso site, por exemplo, quando temos aqui um título, não é muito normal queremos os títulos à esquerda. É muito corrente, como vocês sabem, e já usaram editores de texto, clicarmos na função centrar para centrarmos os nossos títulos. No CSS, quando queremos centrar um título ou qualquer outro elemento, é simples. Funciona também da mesma forma. Neste caso não vamos alterar, vamos tentar o nosso título, H1, não vamos alterar a fonte, neste caso estamos a alterar o texto em si, a forma como ele se apresenta. Então o parâmetro é, eu deixo sempre esta linhazinha para baixo para orientar melhor o código. Não é que não possam fazê-lo à frente, que podem, mas eu prefiro fazer por baixo. Neste caso é text, é o texto em si que nós vamos alterar. Align, o alinhamento, e vamos dizer-lhe que é center. Podia ser left, right, mas vamos usar center. Left para a esquerda, right para a direita, como é óbvio. Ora, aqui está. O nosso título assumiu logo a sua posição no alinhamento. E vai ser sempre center, conforme o tamanho de disposição do vosso browser, ou o ecrã que estão a usar, ou a resolução, seja como for. Ele vai ser sempre centro, porque ele calcula o centro e coloca lá o texto.
Outra característica interessante é os parágrafos. Nós já falámos de parágrafos e a criação de um parágrafo, mas por definição, normalmente quando criamos um parágrafo gostamos de criar um espaçamento antes de começar a primeira letra desse parágrafo, para dar uma ênfase melhor ao texto. E como é que fazemos isso? Normalmente no editor de texto fazemos um tab e ele avança o texto. Vamos tentar fazer isso aqui para verem o resultado. Vamos ao nosso parágrafo e clicamos num tab. Isto deveria dar o tal espaçamento necessário, mas se gravarmos e formos ver ao nosso browser, não fez absolutamente nada, porque o HTML não é sensível a espaços brancos. O espaço branco que ele é sensível é um espaço único entre palavras. E a melhor forma de nós podermos fazer isto é, mais uma vez, o nosso CSS. Vamos pôr isto normal, não há necessidade nenhuma de estar aqui em espaçamentos. Trata-se do parágrafo e vamos usar uma função que é a função do avanço do texto na primeira linha. Isto só vai acontecer na primeira linha, que é indent. Neste caso, mais uma vez, é o texto, não a fonte, mas o texto. Indent. E a seguir o valor é dado em pixels. O valor pixels aqui nós escrevemos pixels, por extenso escrevemos px, e o valor é em pixels do tamanho do avanço que queremos. Por exemplo, vamos pôr 30 px, que é pixels. Vamos guardar e vamos ver o resultado. Ora, cá está, ele deu 30 pixels de avanço à primeira linha do nosso parágrafo. E é assim que funciona. Se pusermos, por exemplo, vamos pôr 80 para exagerar, para verem as diferenças. Ora, cá está. Temos aqui um espaço muito maior. Tendo isto em conta, vamos agora falar para mudar a cor de todos os elementos de texto existentes no nosso site, no nosso projeto. Não temos que necessariamente mudar, se é para mudar todos para a mesma cor, não é necessário mudar elemento a elemento. Podemos ir ao elemento raiz, que contém todos os outros elementos, e informar que o texto a partir daí tem aquela cor. Vamos, por exemplo, vamos aqui ao nosso código. E qual é que é esse elemento que contém todos os outros elementos? Como podem ver, temos aqui o body. O body contém tudo. Contém o nosso header, contém o parágrafo e vai conter tudo o que nós queremos que o nosso utilizador veja. Então, vamos mesmo modificar o body. Vamos a body. A mesma técnica, usamos a chaveta. Aberto e fechado, obviamente. E o atributo que vamos mudar vai ser como fizemos para mudar a cor do texto. Escrevemos color. Mas isto não vai afetar do título, fizemos isso no título. Isto não vai afetar só o título, vai afetar todo o texto que existe dentro do body. Então, se pusermos color e vamos escolher uma cor, por exemplo, uma cor qualquer, não interessa necessariamente que cor é que tem que ser. Ora, deixa eu ver aqui uma cor, vamos usar a cor da outra semana não, do outro tutorial, peço desculpa, que é o A1.5A, se não estou em erro. Se guardarmos isto, vamos ver o efeito no nosso browser, que todo o texto do nosso site passa para essa cor verde, neste caso. E é isto uma das funções com que podemos mudar características gerais de todos os elementos do nosso site. Por este tutorial é tudo, já vamos nos 9 minutos, está só um bocado longo. Por este tutorial é tudo, espero que tenham gostado do tutorial. Subscrevam o canal, partilhem com os amigos. Não se esqueçam de fazer comentários se acharem pertinente e pôr questões, porque eu posso respondê-las sem problema nenhum. Muito obrigado a todos e até ao próximo tutorial.